Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui na Tambelmonte, diretamente de Porto Alegre, um canal de investidor para investidor com foco no Tesouro Direto. Começar aqui a nossa revisão estatística, pessoal, pelo Tesouro IPCA 29, que bateu aí a taxa mais alta, acho que dos últimos. Não, tem 6,60 ainda do IPCA 45. Mas dos últimos 18 meses, acho que sim. 6,49 na abertura. Que bom que foi na abertura que fica documentado, né? 13 de junho. Bom, então, renovamos a máxima. Na sexta-feira teve uma queda aí de 11 bips em relação à quinta, mas ainda está no Q4. O preço, pessoal. O preço está bem próximo do mínimo. Aliás, essa taxa máxima se aproximou a R$ 5 do preço mínimo. Quer dizer, alguém conseguiu comprar, ou muitos alguém, provavelmente estou inventando palavra aqui, conseguiram comprar mais barato, em 24 mesmo, do que o preço da própria taxa recorde. Olha que interessante isso, pessoal, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse aspecto. Então continuamos no Q4, preço então é uns R$ 60 mais baixo que o máximo e ainda abaixo do preço médio do ano, o que é extremamente positivo. Vamos ver aqui, ó, desde o dia 10, né? No dia 7 ele ainda estava um pouquinho acima da média do ano por enquanto. E depois sempre abaixo, né? Então, qualquer aporte abaixo do preço médio, pessoal, aportes mais próximos do preço mínimo que do preço máximo. E no Q4, olha, não tem como dizer que não é excelente, não é mesmo? Mas agora vamos tocar um ponto importante, que é o seguinte: ótimo, taxa maravilhosa, 6,49. Quem pegou, pegou. E, barata, não consegui pegar. Meu aporte fracionado já estava hiper mega fracionado, já estava a fração da fração da fração ao cubo. Então, não deu para pegar. Bom, então vamos dar uma olhada, pessoal. Eu descobri uma coisa extremamente interessante sobre o IPCA 29. Olha só, preço de 3.155, mas 2 meses atrás a taxa era 6,15 e o preço era o mesmo. Então, pessoal, nós somos pessoas físicas, né? A gente não tem que estar medindo desempenho, a gente não tem que estar batendo CDI para convencer cotista de nada, né? Então, olha só, pessoal, é a mesma coisa. É isso que eu quero dizer. É a mesma coisa. Por quê? Porque foi o mesmo preço. Uma pessoa comprou no dia 23 de abril, a outra comprou no dia 13 de junho. Mas pagaram 3.155, com diferença de alguns centavos. E um vai enxergar lá um número recorde e o outro vai enxergar 6,15. Mas é absolutamente a mesma coisa. 2 meses de diferença. Pessoal, essas diferenças de alguns meses não devem nos preocupar. Então vejam que e tivemos ainda, ó, na casa de 3.155 por mais alguns dias ali. Voltando, pessoal, mais no tempo, eu achei aqui, aí já não é mais 24, é o ano de 23, novembro e dezembro. Eu marquei todos em amarelo aqui. E pasmem, pessoal, olha que loucura. A taxa mínima, estão vendo ali 4,85? Olha o preço, 3.148, mais baixo do que o preço atual da taxa máxima. Qual é o truque aqui? Qual é o segredo? É o valor nominal atualizado puxando toda a curva de preço para cima. O tempo fazendo seu trabalho. Gostei muito de um comentário aqui que fizeram. O tempo é o melhor amigo do Tesouro Direto. Acho que foi assim, né? É realmente mais pura realidade. Então, olha só, pessoal. Quando eu falo o Tesouro IPCA 29 pensou, comprou? Claro que é. Só que teve esse lapso de tempo. Em novembro do ano passado, ele estava a 4,85 com o mesmo preço de hoje a 6,49. Então, pessoal, não. Claro que a gente gosta de pegar uma taxa alta, claro que a gente adora o IPCA mais 6. Vejam, não estou dizendo nada ao contrário.
Mas vamos relaxar um pouco, né? Se não deu para aportar, olha aqui, ó. Tudo isso aqui que está marcado em amarelo, pessoal, são pessoas que compraram, né? São taxas e preços, né? Que com certeza muitas pessoas compraram, inclusive que eu espero estejam me ouvindo, que estão com lucro ainda, estão com ganho de capital em cima do seu investimento, apesar do título ter renovado a taxa máxima. E aí, qual é a mágica? É o tempo. Não tem outra, não tem mistério. É o tempo. Todos os preços aqui abaixo de 3.155. Aí quando ele bateu aqui a taxa mínima, e ainda assim abaixo de 3.155, eu parei de olhar. Mas é óbvio que aqui continua, ó, com preços abaixo do 3.155, que foi o preço da taxa máxima. Você pode dizer, então, Natan, tu está querendo dizer que o preço é mais importante? Olha, gente, em IPCA curto, talvez o preço seja mais importante mesmo do que a taxa. Porque vocês viram, o que importa aqui é o preço. É o preço que está importando. Quem é que comprou bem? Quem comprou, por exemplo, quem comprou bem aqui, ó, comprou a menos de 3.100. Qual foi a taxa? 5,24. E daí? Taxa de 5,24. E daí? Tá abaixo de 3.100 ou abaixo de 3.000, mas aí precisa de mais tempo, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, 5,47 em 12 de maio de 23, abaixo de 3.000. Ah, faz um ano, mas a gente precisa do tempo para nos ajudar. E aí vejam que, voltando aqui, ó, todos os preços abaixo dos 3.000 reais, mesmo com taxas até 1% piores do que as de hoje. Por exemplo, aqui, ó, 9 de maio, às 5,55, 1% abaixo dos 6,49, mas o preço abaixo de 3.000. Foi um ano e um mês, 13 meses, pessoal. Né? Então vejam como realmente o tempo é muito mais amigo do tesouro do que a taxa, né? E acho que o preço é um fator a considerar. Então, pessoal, tá? Não estou dizendo que não é maravilhoso comprar 6%, claro que é. Até porque quem está comprando a 6%, 6,5% agora, está pegando um atalho, digamos assim. Mas não é ruim o outro investimento, em que a pessoa comprou até por preços menores e continua vendo o título no positivo, apesar dele ter atingido a taxa máxima. Não é legal isso aí? Eu acho. Pelo menos eu gosto de ver também por este outro prisma. Vamos ver o IPCA 35, pessoal. Também não. Aqui ele não renovou a máxima do período aqui 22 a 24, mas fez a máxima do ano de 24, também na quinta-feira. Ah, e a brincadeira que eu não ia deixar de fazer, né, pessoal? Qual é o dia da semana que nós tivemos renovação de máximas no Tesouro Direto? Quinta-feira, outra vez. Outra vez. Peguem vários vídeos aí de segunda, pessoal, em que tenha. Eu devo ter pelo menos uns 3 ou 4 que eu tô falando que renovou a máxima numa quinta-feira, tá? É claro que eu levo isso como brincadeira, mas tem gente que pode começar a achar alguma explicação aí. Quem entende da coisa, tá? Pode deixar o comentário que a gente vai ler depois. Então, 6,47 no IPCA 35, Q4 de taxa, preço abaixo de 2.200 aqui nos 3 últimos pregões, o que é algo sensacional. Renovou o preço mínimo do ano. Vejam, como o IPCA 35 sofre mais marcação a mercado, quando a taxa sobe, o preço cai mais do que no IPCA 29. Então ele renovou o preço mínimo, coisa que o IPCA 29 não fez, ó, ficou ainda R$ 5 a mais caro que o preço mínimo em 24. E o 35 renovou o preço mínimo. Muito interessante. Preço médio acima de 2.260. Vejam aqui, ó, desde o começo de junho, todos abaixo de 2.260. Muito legal, né, pessoal? Muito legal. Então, assim, taxas ainda excepcionais. Bom, como eu falei no vídeo da parte macro, né? A gente acredita aí que as taxas possam cair um pouco. Vamos ver até que ponto. O IPCA 45, 6,43 foi a máxima de 24, não foi a máxima
do período em questão, 22 a 24, que eu tenho aqui, a máxima foi 6,60 no intraday, tá? Que não fica documentado aqui porque o Tesouro não compila esses dados para a gente, infelizmente, tá? Preço aí nos 3 últimos pregões abaixo de 1.200, que é um preço sensacional. Renovou o preço mínimo, tal como o IPCA 35, e também está bem abaixo, tá uns R$ 100 abaixo aí do preço médio de 24. Então é uma enorme de uma oportunidade. Mas aí o que acontece, pessoal? No IPCA 29, veja ali, ó, um ano tu tem a taxa mínima e a taxa máxima praticamente na mesma dezena, R$ 3.150, né, de preço. Aqui não. Aqui precisa de mais tempo. Por quê? Porque o título é mais longo, ele oscila mais, né? Como ele tem mais tempo trazido a valor presente, mais de 20 anos para o vencimento, são 20 anos e 11 meses, tudo isso é trazido a valor presente, pesa bastante na conta, pessoal. Tanto que o preço máximo desse título, que foi mais de R$ 1.500, ainda não foi renovado. Então, por quê? Porque precisa passar mais tempo, porque a marcação a mercado é mais intensa, porque tem mais tempo, né? Tesouro IPCA com juros 35, nós vimos semana passada esse título, então, tendo uma vantagem sobre o 55 de não se desvalorizar tanto, certo? E vejam, às 6h47, renovou a taxa máxima do ano, por 2 vezes não renova a máxima do período, 22 e 24, mas bem verdade, ele estava fora do rol, né? Então a gente não podia comprar. E o que eu posso dizer? O mais importante aqui, pessoal, agora que já estamos no dia 17 de junho, ele está com preço abaixo do VNA, que está em 4.200 e quanto mesmo, só um pouquinho. Aqui, pessoal, a página da Ambima, 4.289 no dia 14. Eles não têm o dado de sábado, que foi o dia 15, mas se não me engano é 4.290. Pessoal, vocês querem um título que coloque um investimento, que coloque a inflação na ponta do lápis? É Tesouro IPCA, pessoal. Não tem outro, tá? Por mais que alguns influenciadores comecem a dizer que o IPCA mais 6 não é tão bom, ou que isso, ou que aquilo, nenhum outro tipo de investimento coloca tão na ponta do lápis a inflação quanto o Tesouro IPCA e os seus derivados, tá? Voltando aqui para nossa planilha. Então, pessoal, 4.290. Olha como tá interessante. 4, ó, todas as cotações em junho abaixo do VNA. Ou seja, você já sai, você recebe a próxima renda, 2,95% do VNA, que dá 6% ao ano composto. Só que se você paga menos do que o VNA, a renda é relativa ao VNA. Você pagou menos do título do que o VNA. Logo, a sua renda é maior do que 6% ao ano. E conforme o tempo passa, a sua renda continua aumentando. O investimento que você fez lá tá parado, né? Tá corrigindo o VNA dentro do título, ok. Ele vai crescendo, mas eu me refiro assim, como eu, por exemplo, eu aportei nesse título em 2019 a R$ 3.600. O que acontece? R$ 3.600 é o que eu aportei, tá lá. Só que quanto que eu ganho hoje? Eu ganho 6% ao ano de 4.290, não de 3.600. Então vocês estão entendendo esse conceito, pessoal? Esse conceito é muito importante. É exatamente o yield on cost, o espaço yield on cost, o artigo yield, palavra estrangeirismo, né? Palavra anglicana. Então, o yield on cost desse meu aporte no IPCA 35 com juros lá de 2019 está me pagando muito mais do que 6% ao ano, tá? E agora imagina, e na época eu comprei com ágil. Agora imagina agora, quem comprar agora com deságil.
já sai na largada ganhando mais do que 6% ao ano. Quem, sim, a taxa está superior, né, a IPCA mais 6. Mas quer dizer, é diferente, por exemplo, pessoal, desculpa eu ter que comparar com outros investimentos, não fiquem chateados comigo, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, se você tem um ativo de renda variável que paga renda recorrente, tá? E ele tem na carteira diversos ativos superiores a IPCA mais 6. Tá, você pode receber isso por algum tempo, mas como é que você garante essa renda por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos? Nesse mesmo patamar, IPCA mais 6. Não tem como, né? Não tem. Na renda variável não tem. Não tem como. Você só consegue essa garantia, inflação na ponta do lápis. A renda crescendo conforme a inflação, etc, 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 preservação do patrimônio e tudo ou mais no Tesouro Direto. Qual é o grande problema dos tesouros IPCAs com juros? É que eles são caros. Né? Essa é a grande verdade. O problema não é o imposto de renda, Natan? Não, não é o imposto de renda. Tá? Não é o imposto de renda. O problema é que eles são caros. E aí a gente precisa de um volume financeiro bastante alto para ter uma renda que você consegue com outros investimentos menos seguros, você consegue uma renda maior. Mas como justamente os outros investimentos são menos seguros, você gastando a renda, você não consegue acompanhar a inflação, né? Muito bem. Tesouro IPCA com juros 40, pessoal. Renovou a máxima na quinta-feira? Renovou a máxima do ano. Não renovou a máxima do período, de 22 para cá. Tá ainda está abaixo, pessoal, nos 3 últimos pregões, ó, abaixo. E isso que ele tá com o cupom mais gordo que o 35. Porque esse cupom vai ser pago em seguida. Falta muito pouco tempo para ele acumular. Ele tem o quê? 2 mesinhos só para acumular. 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto. 15 de agosto ele está pagando cupom. E aí vão sair 126 ou 127 reais do preço dele. E mesmo assim ele já está abaixo agora. Abaixo de quem? Do valor nominal atualizado. Então, outro título que, na minha visão, também está muito bom. O 55 com juros chegou uma verdadeira farra, uma liquidação de feira, pessoal, excepcional. Chegou a ficar abaixo de R$ 4.100. Olha, é um preço que a gente não via há bastante tempo. Renovou o preço mínimo do ano. Deixa eu ver se os outros títulos renovaram o preço mínimo do ano. O 40 renovou, o 35 renovou o preço mínimo do ano, pessoal. Olha ali, sensacional, né? Sensacional. E esse é o título que vai te garantir uma renda de 6% ao ano crescente por 30 anos. Não tem mais o que falar, né? Vocês estão vendo que eu sou fã do Tesouro IPCA com juros, né? Mas também sou fã dos outros IPCAs, tá, pessoal? Não me levem a mal, tá? Pré-fixado 27. Vamos ver o que ele fez. Ele renovou o preço mínimo também. Renovou a taxa máxima, não chegou a 12%, mas caiu violentamente, hein? Caiu 24 bips de quinta para sexta. Então, os prefixados eles pulam muito, pessoal. Eles oscilam muito, né? Então, quando os títulos americanos estavam caindo 3, 4 bips, 4, 5 bips, esse aqui cai 24 bips, 4, 5 vezes mais. Que loucura, né? Então, será que ele está ditando aí a tendência? Pelo que a gente viu na análise do macro, acho que sim. Pré-31 já começou a dar alegria de marcação a mercado? Sim, porque imagina, né? Quem comprou no preço mínimo renovado de 24, do ano de 24, já está ganhando aí R$ 6. É mais de 1% em um dia. Claro que não é possível realizar esse ganho nesse prazo, mas a variação, né, do preço do ativo é realmente algo notável. Caindo 20 bases de quinta para sexta, hein? Que coisa. O pré 35 com juros, pessoal. Olha, talvez ele não caia dos 900 antes de pagar o cupom, né? Que ele vai pagar agora em 14 dias. E olha aí como é legal, né? Quem tem aí uma posição, mesmo que pequena, nesse tipo de prefixado, vai poder reinvestir agora, provavelmente a taxas muito boas ainda. Então, pessoal,
os fluxos também do Tesouro. E aí, qual seria, já que eu tenho criticado muito os prefixados, agora eu vou dar uma palavrinha em defesa deles, né? A renda não cai, pessoal. Isso é muito legal. A renda do prefixado não cai. Ah, ela não cresce se você não reinvestir. Não, não cresce. Não é que nem a renda do Tesouro IPCA com juros. Mas o prefixado com juros, a renda não cai. Então, sinto muito, né? Quem é fã aí da renda variável que paga renda, a gente sabe que a renda variável é variável, né? Ela sobe, ela desce e tal, tanto a renda quanto o preço do ativo. Aqui no caso do prefixado, a renda não cai. E olha aí, ó, ele vai pagar uma renda agora no dia 1º de julho, que não é menor, mas, no entanto, o preço, tanto dele quanto dos outros ativos do Tesouro, estão todos mais baratos. Olha aí que coisa sensacional, não é mesmo? Mas para isso, pessoal, você tem que ter o sangue frio de segurar o ativo, né? Segurar o ativo, mesmo que seja numa porção pequena. Prefixado é emoção, né? É emoção, é montanha-russa o tempo todo. Bom, minha gente, da parte estatística, não sei se eu vou encerrar o vídeo ainda. Acho que eu quero mostrar os gráficos do Tesouro Pessoal do ano, tá? Para a gente dar uma olhada ali, para ver o desenho que a curva está fazendo. Então, aqui o pré-27 desenhou uma queda, mas discreta. Discreta, não é tão visível assim. Vamos ver o pré-31. Pré-31. Vejam, nós já tivemos quedas maiores, pessoal. Aqui nesse momento, nesse momento, nesse momento. Pelo gráfico não dá para ter tanta convicção assim que a queda vai ser forte essa semana. Pelo contrário, parece que vai ser uma queda tênue, né? Pode ser até que ande de lado ou até volte a subir. Olha aqui o pré-35 com juros, tá? Mas vejam, pessoal, como ainda, apesar da queda, ainda está em nível muito bom de taxa. No último ano, comparado ao último ano. IPCA 29. E isso, hora boa da internet travar. Aí, IPCA 29, então, sensacional, né? Ele continua no topo da montanha. Vamos ver aqui desde o lançamento. Olha aqui, ó, ele não tinha tido uma taxa tão alta quanto. É que o comecinho de 23 também foi bem complicado. Mas olha ali. Vamos ver o IPCA 35, e eu tenho uma dificuldade com isso aqui. A mesma coisa, né? Só que com mais prazo, mais efeito no preço de marcação. Olha aí. Uma é o espelho da outra, né? Só que o espelho é um pouquinho torto, porque esse preço sobe, pessoal, às custas do valor nominal atualizado. Vamos ver o IPCA 45. Ainda estamos no topo da montanha nos gráficos e a queda é bem pequenininha, pessoal. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.